Os meus vizinhos estão falando com alguém que não existe. Nós havíamos chegado àquele típico bairro planejado, onde residem famílias de renome de classe média alta. O meu cônjuge, por ter ganho uma promoção no seu trabalho, achou que deveríamos mudar para algum lugar um pouco mais digno da nossa condição atual. Afinal, também parecia uma boa oportunidade para pensar nos futuros filhos. Em meio à mudança e à organização da nova casa, conhecemos nossos vizinhos. Eles se apresentaram prontamente, um casal com um pouco mais de meia idade. Nós recebemos com sorrisos simpáticos, aqueles mesmos que vocês encontram nos filmes ou propaganda de creme dental. Logo depois aparecem outros com a mesma cortesia, acolhedora e calorosa. Nos ajudaram com várias caixas que havíamos trago. Tanto as mulheres quanto os homens, até mesmo seus filhos, foram prestativos conosco. Após alguns momentos, a caixa estava toda mobiliada. Fiquei envergonhada por não poder oferecer uma limonada, mas eles insistiram dizendo que o importante era que os vizinhos sempre ajudassem uns aos outros. Até então, parecia que havíamos encontrado um lugar perfeito, com a vizinhança mais amigável que já existia. Mas essa magia durou por pouco tempo, já que, imediato, o lado estranho do lugar veio à tona. Os mesmos pediam para conversar comigo e com meu marido em particular, na sala de estar, enquanto as crianças ficaram assistindo alguma coisa na televisão, pois disseram ser um assunto importante que os adultos precisavam compartilhar a sós. O meu marido ainda estava comendo os biscoitos de abóbora feitos pela senhora com um vestido longo e um acessório em formato de borboleta. Quando o homem começou a dizer algo um tanto inesperado: "Estamos muito animados com a chegada de vocês dois. Iremos nos dar bem futuramente. No entanto, há algumas regras simples que vocês precisam respeitar a todo custo", proferiu o homem careca, que nos recebeu assim que nos acomodamos em nossos assentos, agora parecendo bastante sério, carregando o seu rosto típico expressão de um pai que lança para o seu filho quando ele acaba de fazer algo extremamente errado. A tonalidade que ele usou foi o suficiente para demonstrar que não estava brincando e que o assunto é extremamente delicado. Sua esposa, mostrando um papel que diz que deveríamos colocar na porta da geladeira, para não esquecer que precisávamos ler várias vezes antes de dormir. Quando Zion estiver presente, vocês precisam interagir com ele, conversando normalmente, como se fosse qualquer outra pessoa. É fundamental que possamos continuar nos comportando bem e deixando entrosado. Se você acordar tarde da noite por alguma razão e encontrar a porta da entrada aberta, não a feche, ignore. Não precisa se preocupar com a segurança. A vizinhança é muito segura, e mesmo que não fosse, a tranquilidade é garantida porque nada além dele pode adentrar na sua casa. Telefones, rádio e qualquer tipo de aparelho que capta som são extremamente proibidos durante a madrugada, e é aconselhável que não ligue a televisão nesse horário, porque ela pode ficar estática. Todos nós precisamos alimentar o Zion. Vocês terão de alimentar ele na quarta e sábado, com um pedaço farto de carne, com muito sangue. Quanto mais fresca, melhor. É aconselhável que seja comprada próximo ao final da tarde e deixada na cozinha em um prato raso na cor branca. É importante também que não se levante até o dia amanhecer, nos dias em que você servir a comida. Precisamos dar privacidade para ele enquanto está se alimentando. É fundamental não irritá-lo. Você não pode falar sobre o mesmo para outras pessoas que não fazem parte da vizinhança. Não pode falar para ninguém. É extremamente grave e negligente tamanha atitude. As consequências são, digamos, lamentáveis para quem não o respeita. Havíamos lido junto cada parágrafo. O meu companheiro posicionou-se na cadeira, sem conseguir encontrar uma posição confortável, como se estivesse tenso e a mesma estivesse repleta de espinho, incomodando. Enquanto nós observávamos, presenteou-lhe com um sorriso estranho na boca. Acredito que esperando que disséssemos que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Entretanto, eles estavam falando sério. Ainda refleti comigo mesmo, sem dar uma palavra sequer para o meu companheiro.
Se eu poderia ser alguma pegadinha, mas não queria incomodar ou confrontá-los, eles foram tão acolhedores e eu sabia lá no fundo que as coisas estavam boas demais para serem verdade. Não precisa se preocupar, se vocês cumprirem as regras, não vão se arrepender de maneira alguma. Como todos dissemos, os vizinhos ajudam um aos outros. Espero que possamos contar com vocês, comentou o homem baixinho e gorducho. Ele usava 2 camisas e uma boina xadrez meio acinzentada. Seu rosto era muito redondo, quase perfeito, igual uma bola de golfe. As regras só precisam ser cumpridas depois da primeira noite. Vocês têm até hoje para pensar, se querem ficar aqui. Nos intimou a companheira do senhor. Ela usava roupa combinada, no mesma cor, tanto o acessório do seu cabelo quanto os sapatos, até mesmo seu batom, todos proferindo com uma voz tomada pela sinceridade da situação e com expressões tensas e apreensiva visível em seu rosto. Eu estava prestes a explodir e pedi para que ele se retirasse da minha casa. Ninguém pode simplesmente aparecer dizendo o que nós devemos ou não fazer em nosso próprio lar. Mas antes que eu pudesse tomar alguma atitude precipitada, como uma colegial barulhenta, meu marido repousou a sua mão suavemente em minha coxa e levantou-se sorrindo tranquilamente. Ele sempre foi aquele tipo de cara que consegue fazer amizade facilmente e que sabe muito bem conversar com os outros, sem causar uma má impressão. Tudo bem. Obrigado por avisar. Iremos nos ater às regras que devemos respeitar. Por um momento ele havia esquecido o nome do até então desconhecido vizinho. Percebi pela forma que ele olhou para cima, tentando trazer as lembranças de sua mente de volta. No entanto, quase no mesmo segundo, foi logo corrigido por uma das pessoas dizendo Zion, em uma tonalidade quase que como um grito zangado pelo desrespeito infame de não o mencionar como deveria. Depois disso, eles deixaram seu rosto mais relaxado e começaram a conversar como se o momento passado não tivesse existido, o que aliviou-me começando a explicar os horários que o carro do lixo passa, que o entregador do leite aparece e as reuniões obrigatórias, como se os dias combinados pelo fato de que os demais que se fazem ausente por trabalharem demais. Quando eles finalmente saíram, iniciamos uma conversa entre nós, depois de um período em silêncio, engolindo e processando a loucura que acabamos de vivenciar. O meu marido sempre tentando acalmar os ânimos, dizendo que havia conhecido finalmente um bairro com vizinhos que se intrometem na vida dos outros. Ele ainda repetiu que bizarrice do tipo, não seríamos algo anormal. Ele estava interpretando tudo o que aconteceu com uma naturalidade doentia, mas algo incomodou-me na forma que eles estavam nos observando, como se fossem cometer um deslize mais cedo ou mais tarde. Você sabe como é o tipo de olhar que as pessoas te direcionam nessa situação. Até então, não havíamos nos deparado com o Zion, o qual tanto falavam. Pelo que observamos, todos da vizinhança estavam na nossa casa, ajudando de alguma forma, sendo acolhedores de uma maneira bem exagerada. Mas ele não apareceu. A cereja do bolo chegou no dia seguinte. Eu estava sozinho em casa, como de esperado. O meu marido havia saído para trabalhar bem cedo. Nessa circunstância, não tinha nada para distrair-me. Não sou do tipo de garota que perde o tempo assistindo porcarias na televisão. Meu passatempo geralmente é ficar lendo alguma coisa, seja ela um livro, jornais ou revista. Mesmo sozinha e distante dos outros, eu não conseguia relaxar de forma alguma neste lugar. Eu estava com medo de algo que eu não sei explicar, como se tivesse deixado passar alguma coisa que aquelas pessoas estavam escondendo e que meu marido não havia dado atenção o suficiente. Fui até a janela, quando imaginei ter ouvido alguém no meu gramado. Percebi na casa logo à frente os vizinhos conversando. O casal mais jovem que apareceu na minha porta no dia retrasado. No entanto, era apenas uma conversa normal e cotidiana entre velhos conhecidos. Eles estavam rindo, brincando e falando alto. Parecia estar falando com uma terceira pessoa, um terceiro indivíduo que não estava ali com eles. Continuando por alguns minutos, divertiam-se em uma conversa animada. Acenaram algumas vezes e se despediram. Continuaram sorrindo e acenando até que finalmente entraram para dentro de suas casas. Vai ver, nós pegamos um lugar com pessoas com parafusamentos na cabeça.
Acho que não demos sorte dessa vez. O meu companheiro brincou dando risada do outro lado da linha. Ele estava no seu horário de almoço. Ele sempre liga para mim, preocupado. Ainda mais agora com toda essa nova situação. Isso me deixa um pouco mais aliviada. Talvez esse seja o fato primordial. São apenas pessoas estranhas, com alguns tipos de problemas. Uma espécie de histeria coletiva. Talvez. Depois da ligação, fui preparar um pouco de chá gelado para relaxar. Sou viciado nesse tipo de líquido. Estava com uma xícara nos meus lábios, quando me aproximei da janela mais uma vez. Estou um pouco inquieta por estar aqui, o que leva-me a bisbilhotar as esquisitices existentes da região. Vagando meus olhos pela rua em um outro quintal, notei que os filhos de um dos vizinhos permaneciam sentados e olhando para cima, como se existisse alguém ali de pé, com suas bocas com o queixo caído e olhos ansiosos. Simplesmente isso. Não havia ninguém com eles. O que há de errado com essas pessoas? Era preocupante, ao mesmo tempo que aterrorizava-me. Então a tal quarta-feira esperada chegou. Logo bem cedo, um dos vizinhos apareceu sorridente e com uma torta de maçã em mão. Eu agradeci educadamente e não a convidei ela para entrar. Mas quando a porta começou a ser fechada, ela impediu e me indicou um açougue, que segundo ela, vende uma ótima carne. Agradeci mais uma vez pela gentileza e decidi que seria melhor ir até o estabelecimento, comprar o pedaço do abate, pois não queria que esse pessoal ficasse com raiva de mim, por não estar seguindo o que nos alertaram. Havíamos deixado a carne em um prato de acordo com as regras. O cheiro de sangue estava pairando pelo ar. Era algo enjoativo. Foi um momento engraçado até entre eu e meu marido, fazendo o que eles pediram, antes de dormirmos. No dia seguinte, o prato estava limpo, literalmente. Até o sangue parecia que havia sido removido, com extrema precisão, a fim de não deixar o vestígio do que antes havia ali. Essa parte não foi tão estranha. O que realmente nos incomodou foi que as janelas e portas estavam trancadas. É melhor prevenir do que remediar, era o que sempre dizia o meu esposo. Não tinha como alguém ter entrado. No restante do dia, peguei-me vasculhando cada canto da casa, a fim de encontrar alguma câmera, onde provavelmente estariam nos vigiando, ou alguma possível passagem secreta. Algo em mim ainda gritava que tudo se tratava de uma ilusão paranoica, e que eles estavam querendo nos pregar alguma peça, mas não obtive sucesso. Na primeira reunião da vizinhança, a qual essas pessoas acham ser tamanha importância, Zion estava presente. O encontro ocorreu na casa de uma senhora. Havia aproximadamente 14 cadeiras, uma delas reservada para o desconhecido visitante. Todos me disseram para não sentar nela, pois Zion precisava participar da reunião. Mais uma vez, antes de deparar-me com alguma situação envolvendo esse ritual ridículo da região, repreenderam-me, pois eu não havia cumprimentado e tampouco notado a ilustre presença do famoso Zion. A situação me acaba de ser irônica, porque tudo poderia ser cômico se não fosse tão trágico. Eu precisava indagar como ele estava se sentindo, assim como dizer para ele o mesmo de mim, e rir para a figura. Diante dos outros eu não consegui ser mal educado. Passei pela cadeira de Zion e saudei com um oi. Acenei para o lugar vazio e sorri. Todos pareciam satisfeitos comigo agora, e iniciaram uma conversa, com assuntos aleatórios e bobo, como ser uma boa vizinhança. Relataram sobre coisas que uns estavam precisando e que os outros iriam dar um jeito de ajudar, e etc. Quando voltei para casa, fui dormir. Mais tarde, eu estava no sono pesado, quando acordei com meu companheiro cochichando baixinho no meu ouvido. Amor, tem alguém dentro da casa. Ouvi passos e vi uma sombra correndo no nosso corredor. Ele disse pela segunda vez, quando eu estava removendo o sono dos meus olhos. Eu apenas respondi automaticamente. Deveríamos ligar para a polícia? Assim que essas palavras saíram da minha boca, imediatamente os pelos dos meus braços se arrepiaram. A regra veio à minha cabeça, como se eu tivesse acabado de ler, quando eles me entregaram no primeiro dia. Acho que o meu companheiro sentiu o mesmo. Nós ficamos por mais alguns segundos observando o corredor, entregue ao breu da noite.
Deveríamos ir até lá embaixo e nos certificar de que não há ninguém lá, além de nós aqui, sugeri, mas com aquela sensação de intrigante de que havia uma terceira pessoa dentro de nossa casa. Não podemos continuar parado aqui. Finalizei a minha frase, olhando para um homem ao meu lado, a que aguardava ansiosamente uma reação da minha parte. Nós havíamos caminhado sem acender as luzes, para não chamar a atenção de um possível invasor, que ainda não percebeu que havia nos acordado. Chegamos até a escada do andar de baixo, que rangia a cada passo que dávamos. A noite, em cada minuto que estávamos caminhando, sorrateiramente parecia ficar cada vez mais escura, como se estivéssemos descendo para um porão no subterrâneo. Na sala, algo fez um medo de infância ressurgir. Sabe quando você é uma criança e acha que existe uma criatura com dentes, afiado, pronta para sair debaixo de sua cama ou de dentro do seu guarda-roupa? Então, esta foi a sensação que eu experimentei. Provavelmente o meu companheiro estava sentindo algo igual, quando observávamos a porta da frente aberta, e lembramos quando eles disseram que quando isso acontecesse, significa que Zion acabou de nos visitar. O que vamos fazer? Ele questionou-me, em meio ao sussurro. Não sei, mas sinto que não devemos fechar a porta. Vai que esse maluco existe de verdade, e acho que precisamos seguir as regras. Vai que seja alguém perigoso, que todos apenas temem. Essas palavras geraram meu coração. Demos meia volta e tentamos dormir novamente. No café da manhã estávamos comendo bacon com ovo e torrada. Não tocamos no assunto da noite passada. Um outro vizinho apareceu. Disse que estava se sentindo sozinho. A amizade com esse povo parecia ser tão artificial. Eles eram estranhos, como se seguissem um culto religioso. Mais tarde, expliquei para meu marido que havia conversado com meu irmão na noite anterior. Falei sobre os vizinhos, mas não citei sobre o Zion, nem se eu quisesse naquela hora. Quando ele pediu-me mais detalhe, eu não consegui simplesmente soletrar, ou melhor, mover minha língua para formar o seu nome no telefone. Era como se um medo estivesse me controlando, um pavor de algo que eu nem sei sequer consigo enxergar. O meu irmão chegou 2 dias depois da ligação. Ele estava fora do país e veio passar uma temporada conosco. Sempre foi meu melhor amigo e sempre foi atencioso. Afinal, só tínhamos um ao outro. Nós sempre estávamos juntos. Porém, quando me casei, achou que seria melhor dar um pouco de espaço para eu e meu companheiro. Ocasionalmente ligava para saber como eu estava, para questionar se meu companheiro estava cuidando de mim de forma que ele acredita que eu devo ser cuidada. Quando eu recebi sua visita, foi quase a mesma cerimônia. No entanto, os vizinhos estavam um pouco relutantes em relação ao estranho na área. O meu irmão sempre lançava um olhar assassino para as pessoas mais invasivas, tentando apertar suas mãos e fazer amizade. Eu expliquei toda a situação, mais uma vez agora, sendo mais claro e direta com ele. Estranhamente agora, com a presença do meu irmão dentro da minha casa, eu simplesmente consegui falar o nome do visitante sem nenhuma dificuldade. Ele suspirou pelo nariz e depois soltou o ar pela boca. Disse que eles devem estar brincando conosco, de alguma forma, ou talvez querendo nos expulsar da vizinhança. É assim que as pessoas fazem, ele explicou, e eu fui acreditando na dedução a qual ele chegou depois de saber sobre até mesmo presenciar o comportamento dos vizinhos. O meu marido se dava muito bem com meu irmão, apesar do mesmo ser um cara extremamente intimidador. Desde o início do nosso namoro, ele sempre ficou um pé atrás, com receio de que eu fosse me machucar. Mas o meu irmão não era apenas ciumento em relação a mim. Ele realmente é um cara que assusta, tendo um pouco mais de 2 metros e o rosto fechado. Ele deixou os estudos para entrar no exército. Ele queria algo um pouco mais eletrizante para sua vida. Depois de perdermos os nossos pais, acredito que ele apenas queria viver, tornar-se forte e sair deste país. No final do dia, eu estava pronto para colocar a carne na cozinha, como de costume, quando o meu irmão interrompeu-me, dizendo que hoje eu não iria fazer isso, já que o mesmo provaria que não iria acontecer nada, se nós não seguirmos as regras impostas pelas pessoas daqui.
Ele simplesmente pegou a carne, enrolou em uma sacola plástica e levou para a lata de lixo, na frente da nossa casa, jogando sem nenhuma intimidação. Ele disse que tudo ficaria bem, que daria um jeito. Então a noite chegou. Mas eu estava sentindo alguma coisa diferente. Talvez o dia tenha ficado mais frio de alguma forma. E um pressentimento terrível sobre não colocar a carne na cozinha assustava-me inteiramente. Meu marido não queria intrometer-se no confronto do meu irmão contra os vizinhos. Apenas tentou ignorar e foi dormir cedo. Fiquei conversando com meu irmão até não aguentar mais. Eu fui deitar-me, apesar do meu companheiro estar incomodado com tudo isso. Sei que ele não está tanto quanto eu, já que eu fico mais tempo em casa, enquanto ele passa o dia fora trabalhando. Uma coisa eu tenho certeza: também não podemos simplesmente nos mudar, pois havíamos comprado a casa. Como conseguiríamos vender a mesma com uma vizinhança como essa? Refleti por mais alguns minutos, até entregar-me ao cansaço. Mais uma vez, desperto com meu marido dizendo que ouviu algo. Dessa vez eu também ouvi. Assim que abri meus olhos, não era apenas passos ou batidas em alguns móveis. Nós levantamos, assustado. Quase que esquecemos da presença do meu irmão. Até que nós encontramos lá embaixo, próximo da porta. No momento em que ele percebeu nossa chegada, ele disse em um tom alto. Não gritando, mas alto o suficiente para alguém que estivesse dentro de casa ou lá fora ouvisse. Ok, vamos parar com essas palhaçadas. Vocês não vão continuar mais intimidando a minha família. Ele rugiu fechando a porta. Apenas uma lâmpada do abajur próximo à escada estava ligada. Era o suficiente para iluminar todo o cômodo. Foi quando eu Notei quando seu rosto se escureceu. Ele estava olhando para bem além de onde estávamos. Eu acompanhei a linha dos seus olhos e encontrei na porta da cozinha que parecia ser um homem muito magro. Ele estava virado de costas para nós, mas a região de cima da sua cintura estava dobrada na nossa direção. Seu pescoço estava de um jeito estranho, como se estivesse dobrado também, e os olhos vidrados na nossa presença. Sua pele era branca e um pálido doentio. Não tenho certeza para quem ele estava olhando, mas sua visão se mantinha impiedosa. Ele não piscava de forma alguma. Sua boca estava aberta. Não sei se era um sorriso, mas vi os seus dentes tortuosos e um desenho sinistro de algo traumático. Seus olhos eram grandes e banhados por uma vasta escuridão. O meu companheiro encontra-se ao meu lado, apertando a minha mão bem forte. Quando aquilo se movimentou-se, seus membros inferiores dobram-se de forma incomum e fizeram um barulho horrível, como se algo tivesse se partindo ao meio. Os seus longos dedos retorceram-se a cada movimento desajeitado. Ele passou por mim e eu senti um cheiro azedo e forte. Acho que vinha dos seus lábios salivando. E no exato momento em que encostou em mim, com seus movimentos selvagens, um frio trouxe o que não pode ser descrito como meras palavras. Assisti quando aquilo estava diante do meu irmão, tomando uma forma e proporções bem maiores do que ele. Antes de eu conseguir processar o que estava acontecendo, tudo parecia ter ficado um completo borrão. Senti vontade de desabar no chão, como se toda a minha energia fosse sugada. Mais tarde acordei algumas horas depois. Esfreguei meus olhos cansado antes de olhar ao redor e notar que estava na minha cama. Minha cabeça latejava um pouco. Comecei a seguir o cheiro de café forte, até que encontrei meu marido na cozinha, como de costume, preparando um café nos domingos. Sentei na cadeira, ainda um pouco confuso sobre o que aconteceu na noite passada. Talvez tenha sido um sonho ruim. Eu estava sob muita pressão, e não era de admirar que eu teria pesadelos. Você acordou, querida? Ele disse quando estava preparando wafers no fogão. Notei que tinham preparado um terceiro prato. O prato do meu irmão? Imaginei, procurei toda a direção e nenhum sinal dele.
Cadê o meu irmão? É um milagre acordar tão tarde. A resposta veio um silêncio, assim que olhou para mim. Era notório seu nervosismo. Ele estava tentando segurar um sorriso forçado no rosto. Seus lábios estavam trêmulos, seus olhos estavam arregalados, e um horror genuíno. Eu nunca o vi assim antes. Que irmão? Você nunca teve irmão? No início ele fez uma careta, enquanto gaguejava, cada vez mais, e depois sorriu para confortar-me. Olazinho, acho que a minha companheira acordou de mau humor. Esqueceu de falar com você, e não percebeu que estava sentado aqui conosco, nessa manhã maravilhosa. Ele proferiu como se estivesse animado, mas os seus olhos diziam o contrário. Senti um calafrio percorrer minha espinha, enquanto ele expressava meus piores temores. Quase dei um salto, mas o grito não quis escapar dos meus lábios, quando eu vi aquela coisa, sentado na mesa, olhando para nós, com sua cabeça jogada para trás, de uma forma impossível e medonha. Ele estava olhando agora diretamente para mim. O meu marido fitou-me, quase que gritando, implorando silenciosamente que eu apenas não fizesse alguma besteira. Então, cantarolei, servindo um pouco de chá de maçã quente e pegando alguns biscoitos para o mesmo. Era isso que meu companheiro estava fazendo, seguindo aquelas malditas regras. Ele ficou lá por alguns minutos, observando, até que em um determinado momento nós não podíamos mais ouvir a olho nu, mas sabíamos que ainda estava ali. Podíamos sentir a sua pesada presença. Ele ficou próximo de nós. Conversamos com ele, nos divertindo forçadamente. Depois que percebemos que estávamos sozinhos dentro da casa, liguei para a polícia para dar uma queixa do desaparecimento. Tentei não causar tanto alarde. Não queria chamar a atenção dos vizinhos. A essa altura, eu já cogitava sobre eles estarem cientes do que ocorreu aqui. Fomos instruídos e solicitaram a nossa presença em um departamento mais próximo. Achei que seria melhor sairmos para um outro local. Então decidimos ir para um hotel. Depois de passarmos pela delegacia para fornecer todas as informações para o boletim de ocorrência ser feito, infelizmente não consegui falar o nome do Zinho, assim como tive que omitir alguns fatos. Eu não poderia quebrar as regras. Fomos para longe de onde tudo aconteceu. Ninguém nunca encontrou meu irmão, nenhum rastro do seu paradeiro. E algo em mim já carregava essa certeza desde aquela manhã. Ele não iria mais voltar. Nós ainda sentimos a presença de Zinho. Enquanto isso acontecia, ficávamos conversando para o nada. Isso acalma nossa mente e faz um medo primitivo desaparecer. No início, foi o pior momento porque, na simplicidade do som da minha varanda, rangendo, o gemido da madeira ou dos cachorros latindo do outro lado da porta, fazia meu coração pular na minha garganta. Algo que mexeu comigo nos últimos dias foi o fato de que a porta da frente da nossa nova casa aparece aberta às vezes. Por alguma razão, algum motivo que eu não consigo explicar, eu não consegui fechar. Não disse para o meu marido o ocorrido. Eu não quero deixar ele preocupado comigo. Acho melhor comprar carne para as quartas e sábado. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.